Today, we will talk about João Batista, the prophet who did not seek followers, but pointed to someone older, the voice that echoes in the desert and spans the centuries. He was announced by an angel, born of a miracle, lived in the desert and prepared the way for the... Let's delve into the fascinating and intense history of João Batista, the prophet who dared to confront kings, baptize Jesus himself, pay with your own life. Have you ever wondered why we celebrate the birth of Saint John the Baptist on June 24th? Why this name echoes in the bonfires of the June festivities? In popular traditions, and even in Holy Scripture, get ready, because this story will beyond religion. It is an account of courage, faith, and a call that echoes to this day. In the time of King Herod, when Palestine was under Roman rule, there lived a priest, Namadarius, married to a woman named Isabel. Both were fair, but they had no children. Isabel was already elderly, and hope for an heir seemed impossible. It was then that, during one of his temple functions, Zechariah received a visit from the angel Gabriel. The messenger announced, "His wife will give birth to a son, and his name will be John. He will be great before the Lord." Zechariah doubted, and so he remained mute until the birth of the child. Shortly after, she really gets pregnant, and what seemed impossible becomes reality. At birth, everyone wanted to name the boy after his father. But Isabel insists, his name will be John. Arius, still mute, writes in a board, "John is his name." And at that moment, his voice returns. He begins to praise God. The name John, from the Hebrew Yehohanan, means God is propitious or thanked by God. And since his birth, John already carries a divine purpose. Prepare the ways of him who would come right after him. But what happened to João after that? How did a miraculous baby become the Bible's most impactful prophet? Let's find out now, in the next chapter in the life of Saint John the Baptist. After his miraculous birth, the scriptures remain silent about John for long years. No word about your childhood, no lines about your youth. All we know is him disappeared. He retreated to the desert, a place of isolation, of trials, but also a meeting place with God. Years later, João reappears, unrecognizable, dressed in camel hair, a leather belt at the waist, feeding on grasshoppers and honey. He didn't live among men, but your voice echoed among the crowds. On the banks of the Jordan River, John began to attract all eyes. Pharisees, soldiers, merchants, farmers, ordinary men and women. And his message was direct, raw, urgent. They regretted it because the kingdom of heaven is near. John did not promise blessings. He offered fire, transformation, resignation. John with water, but warned, "After me will come he who is most powerful, who will baptize with the Holy Spirit and fire." Every dip in the waters of the Jordan was a rebirth, not a ritual, but a cry to break with the world. Until one day he appeared. Jesus appears before John. No splurge and no fame. João hesita e diz: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." Mas Jesus insiste e João o mergulha. Naquele instante, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e uma voz ressoa: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mas o que aconteceu depois daquele batismo mudou tudo. João se tornaria um alvo. Sua voz passaria a incomodar os poderosos. João havia conquistado o povo, mas despertado o medo nos palácios. O nome que ecoava entre as fogueiras da fé também ecoava nos corredores do poder. E quem governava a Galileia naquela época era ele, Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande. Herodes era um governante astuto, mas frágil diante dos próprios desejos. E foi exatamente por seguir seu desejo que cruzou a linha da moral. Ele se casou com Herodias. Ela era mulher do seu próprio irmão Felipe. Uma união que escandalizou até os impérios. Mas foi João
Quem ousou dizer em voz alta: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? A sentença não veio de imediato, mas o incômodo já era irreversível. Herodias, humilhada publicamente, alimentava o rancor. Herodes, dividido entre o respeito pelo profeta e a vergonha diante da corte, manda prendê-lo. João agora está só, atrás das grades. A voz do deserto silencia, mas sua presença ainda ecoa nos corredores do palácio. Ele vai secretamente até João Batista. Ele escuta, respeita a opinião, mas teme. E então, chegou o banquete, a noite do aniversário do rei. O vinho corria, as risadas ecoavam, e entre a música e o orgulho, ela entra, a jovem Salomé, filha de Herodias, bela, letal. Herodes, tomado pela vaidade, diz diante de todos: pede-me o que quiseres, até a metade do meu reino. Salomé vai até a mãe e volta com um pedido que congela a sala. Exijo a cabeça de João Batista. João é levado ao pátio. Um carrasco se aproxima. Não há súplicas, nem gritos, apenas a fé de um homem que cumpriu sua missão. Em instantes, a cabeça do profeta é servida em um prato de prata. Mas o fim de João não foi o fim da sua mensagem. O legado eterno do profeta que ousou enfrentar reis e preparar o caminho para o Salvador. Ele deve crescer e eu diminuir. João 13:30. João foi silenciado, mas sua voz não se calou. Ela ecoou nas palavras de Jesus, nas lembranças dos discípulos e nos primeiros passos da igreja. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista, diria o próprio Cristo. João foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro anunciador da nova aliança. Ele foi a ponte e o elo entre a espera, o cumprimento da promessa. Um mensageiro que preparou o caminho com renúncia, verdade e coragem. Sua influência vai além do cristianismo. No islamismo, João ou Yahya é considerado um profeta puro abençoado desde o ventre. No baísmo, ele é visto como uma manifestação espiritual iluminada. E entre os mandaístas, João Batista é a figura central da fé. João simboliza a coragem de quem fala a verdade, mesmo quando custa caro. A humildade de quem reconhece que seu papel é apenas apontar para o outro. E a força de quem cumpre a missão sem buscar glória. Ele não fazia milagres, não liderava exércitos, mas abalou impérios com a força de uma mensagem. Em um mundo onde tantos querem aparecer, João escolheu desaparecer. Em um tempo de vaidades, ele apontou para o Cordeiro. Ele deve crescer e eu diminuir. São João é um dos poucos santos celebrados, não pelo dia da sua morte, mas pelo dia do seu nascimento. E isso tem um motivo profundamente simbólico. Segundo o Evangelho de Lucas, João nasceu 6 meses antes de Jesus, e como o nascimento de Cristo é celebrado em 25 de dezembro. João Batista é lembrado no dia 24 de junho, exatamente 6 meses antes. A festa de São João não nasceu no Brasil. Ela nasceu na Europa, como uma antiga celebração do solstício de verão. Mas a igreja, com sabedoria, uniu o rito natural ao rito sagrado e consagrou a data ao nascimento de João Batista, o santo da luz que diminui, para anunciar a luz verdadeira. Quando os portugueses trouxeram o cristianismo ao Brasil, trouxeram também as festas em honra a São João, Santo Antônio e São Pedro. E aqui essa tradição ganhou alma nova, ganhou cheiro de milho assado, bandeirinhas coloridas e o calor da fé do povo sertanejo. Mais do que uma festa, o São João virou símbolo de identidade brasileira. É o tempo do reencontro do forró, das quadrilhas e da lembrança de que a fé pode ser alegre, dançante e compartilhada. No sertão, a chuva é bênção, a terra é oração. E São João virou intercessor das colheitas, protetor dos lares e padroeiro dos namorados. Porque fé também é festa. E João, mesmo com sua vida austera, é celebrado com alegria. A cada 24 de junho, quando a fogueira estala, a memória de João se renova. Do deserto de Israel ao sertão nordestino, a sua voz continua viva. Porque quem nasce com propósito jamais desaparece da história. Se essa história aqueceu o seu coração como uma noite de São João, curta esse vídeo, compartilhe com quem ama essa festa e se inscreva no canal para mais histórias que iluminam, porque aqui cada chama acesa é uma lembrança viva da fé que não se apaga.